Para você que está assistindo esse vídeo, esse é mais um da série de estudos sobre os transtornos alimentares que estamos trabalhando aqui no nosso canal. Nesse vídeo, mais especificamente, vamos falar um pouco sobre a ortorexia nervosa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Talvez você conheça alguém que apresenta uma rigorosa preocupação com a alimentação. Não só com o fato de comer coisas saudáveis, mas também com a forma em que os alimentos são processados, manipulados, questões sobre de onde eles vêm, como foram cultivados, dentre outras preocupações excessivas quando se trata do que vai comer. Me refiro a uma certa preocupação que impede até mesmo esses indivíduos de se alimentar em lugares públicos, por não saberem a origem daquele alimento, como foi preparado, por exemplo, ou se contém agrotóxicos, contaminantes ou produtos de origem animal e conservantes, além de consumir alimentos com baixo índice glicêmico. É referente a isso que se trata a ortorexia. A crescente preocupação com uma vida mais saudável, aliada ao conhecimento dos fatores que afetam a saúde humana, sejam eles genéticos, ambientais, comportamentais, culturais, dietéticos, entre outros, tem gerado também maior interesse pelo alcance de uma alimentação saudável. A ideia de que a dieta exerce um importante papel na promoção de saúde e prevenção de doenças está cada vez mais presente na consciência da população. A respeito desse tema, o foco de discussão sobre alimentação saudável é usualmente apenas biológico, e a alimentação adequada é pensada em função de uma dieta que atenda às recomendações nutricionais. Uma visão biopsicossocial sobre a alimentação saudável implica também que o julgamento sobre o que é saudável ou não depende de muitos fatores, como história individual e familiar, a cultura, religião, aspectos econômicos, experiência pessoal, preferências e aversões a alimentos, conhecimentos e crença, dentre outros. Ortorexia nervosa é o termo que designa indivíduos excessivamente preocupados com o consumo de alimentos saudáveis. Esse quadro começa de maneira sutil, a partir do desejo de corrigir hábitos alimentares entendido como ruins ou de melhorar a saúde como um todo, mas acaba por conduzir a pessoa a desenvolver características comportamentais associadas à obsessão pela pureza de alimentação, lutando repetidamente contra o consumo de alimentos com substâncias consideradas maléficas ou impuras. Essas práticas requerem uma considerável força de vontade e disciplina, que são reforçadas pelo senso de superioridade em relação àqueles que consomem alimentos tidos como não saudáveis. Esses indivíduos também têm a crença persistente de que essas práticas alimentares são promotoras de saúde, apesar das significativas complicações médicas e evidências de má nutrição. Mesmo assim, eles manifestam a tendência de encorajar familiares e amigos a seguirem essas dietas supostamente saudáveis. A ortorexia se caracteriza pela prática de uma alimentação perfeita e com rigorosas regras dietéticas. Esse perfeccionismo ultrapassa a esfera comportamental e adentra no âmbito emocional, alterando o modo em que o indivíduo enxerga o tamanho, a forma, a estrutura do seu corpo, além dos sentimentos em relação a essas características, podendo estar associado com a aparência de medo e de excesso de peso. Cabe registrar que, até o momento,
A ortorexia não está inclusa no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM. Para compreender melhor e categorizar a ortorexia, podemos destacar a sobreposição de sintomas inclusos nos quadros de transtorno obsessivo-compulsivo, também na anorexia nervosa e na bulimia nervosa, sendo os principais sintomas comuns a ansiedade, a restrição de determinados alimentos, o perfeccionismo e a adoção de comportamentos ritualísticos. Já por outro lado, temos os sintomas excluídos da ortorexia, que são especialmente a obsessão por ser saudável ou mais saudável, e o sentimento de superioridade e aumento do senso de retidão quanto à alimentação. Sintoma não associado a outros distúrbios alimentares. Para ser um pouco mais prático, a ortorexia pode ser compreendida como a obsessão por alimentos biologicamente puros, isentos de herbicidas, pesticidas e demais substâncias artificiais. Também está relacionado com a preocupação exagerada em relação às técnicas e materiais utilizados no preparo alimentar, produzindo problemas com a perda de relações sociais e pensamentos compulsivos acerca dos alimentos. É normal que indivíduos com ortorexia acabem nunca indo comer fora de casa, não atendendo o convite de amigos e familiares. Pode acontecer de a pessoa aceitar os convites, mas levar a própria comida. Esses indivíduos demonstram características de personalidade similares àqueles com anorexia nervosa, como a rigidez, o perfeccionismo, desejo de controle da vida voltada à alimentação, ansiedade acentuada em relação a determinados alimentos e hipocondria. Dentre os variados motivos desencadeadores da ortorexia estão a busca contínua pela melhora da saúde, o tratamento de doença específica ou para perda ponderal, a recusa de aditivos oriundos da indústria alimentar e razões espirituais. As desordens alimentares e as alterações na imagem corporal apresentam maior frequência em indivíduos que a profissão exija uma maior cautela com a alimentação, e onde o peso corporal influencia diretamente no desempenho de suas atribuições, como modelos, bailarinos, atletas, educadores físicos, nutricionistas e entre outros. Esses profissionais estão mais subjugados conforme imposições sociais, para a manutenção de um peso considerado adequado. Os principais sintomas de ortorexia são a preocupação excessiva com a qualidade dos alimentos que são consumidos e o seu modo de preparo. Inclui-se também a isso o sentimento de culpa e ansiedade quando se come algo que é considerado pouco saudável, restrições alimentares que aumentam ao longo do tempo, exclusão absoluta de alimentos considerados impuros, como os que contêm corantes, conservantes, gorduras trans, açúcar e sal. Está incluso também o consumo apenas de produtos orgânicos, excluindo da dieta alimentos transgênicos e com agrotóxicos. Também a exclusão de vários grupos de alimentos da dieta, principalmente carnes, leite e derivados, gorduras e carboidratos. O diagnóstico e o tratamento da ortorexia ainda é algo que levanta muita polêmica, visto que se alimentar bem, em tese, não pode ser algo que seja prejudicial. O que traz a problemática é o exagero nessa conduta, o que proporciona os diversos sintomas mencionados anteriormente. O trabalho psicoterapêutico visa encontrar a origem do sintoma, possibilitando as condições apropriadas para um tratamento eficaz. Além disso, o acompanhamento médico e nutricional é essencial em casos como esses.